Quais são os seus filmes preferidos? Eles falam sobre o quê e de que forma? Você sabe, né? Tudo que a gente assiste também constrói a forma como a gente percebe o mundo ao nosso redor. Começa agora mais um Multiversos, o programa de arte e cultura da PUC Paraná, em parceria com a TV Evangelizar. E hoje o nosso assunto é produção audiovisual e direitos humanos. E para conversar comigo sobre produção audiovisual e direitos humanos, eu tenho o prazer de receber Di Florentino, com mais de 15 anos de experiência no mercado audiovisual, fundador da Trópico TV, formado em cinema, com especialização em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Obrigado, fico feliz aí de estar aqui com vocês e vamos poder aí conversar bastante sobre cinema e o cinema como ferramenta aí, né, de a gente almejar um mundo melhor. Obrigada, Di. Danilo Custódio é professor, cineasta, mestrando em experiências e mediações nas relações educacionais em artes, sócio na produtora Na Real Cultural e também com diversas produções já realizadas, né, muitos anos de estrada. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Eu que agradeço pelo convite, uma honra estar aqui diante desses convidados, inclusive. Satisfação enorme. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E Juliana Sanson tem experiência com projetos audiovisuais ligados à educação, atua como roteirista, diretora, produtora de cinema na Fabulário Filmes, com diversas produções no currículo também, né, Ju? Seja muito bem-vinda, obrigada pela tua presença. Obrigada, também agradeço aqui o convite para falar de algo que a gente tanto ama, né, que é o cinema, as produções audiovisuais. Ju, a tua graduação é em letras, depois você faz uma especialização na mesma área, né? Como é que acontece a tua aproximação com o cinema, com o mercado audiovisual? Então, isso foi em 2003, né, quando eu terminei minha pós, e aí eu fiz um estudo ali sobre, na área de cinema, a pós era leitura de múltiplas linguagens, então a gente, né, estudava várias linguagens e como que era o processo de leitura de cada uma, né? E aí eu fui para o cinema. E aí eu quis estudar mais cinema, e aí tinha um curso no Projeto Olho Vivo aberto, né, que era em 2003, o começo do Projeto Olho Vivo, e ali eu me juntei com o grupo, fiz os primeiros cursos de cinema, e aí a gente começou um núcleo de produção audiovisual, né, de pesquisa e produção audiovisual, que era muito voltado assim, para a cidade, para a questão urbana, documentários, que eram temas que não se abordavam muito na época, né? O tema dos direitos humanos já apareciam ali, né? Pessoas trans, que naquela época não era muito falado. Então, o Olho Vivo, naquela época, o Projeto Olho Vivo produziu muita coisa voltada assim, né, para a questão dos direitos humanos e questionando a questão urbana, da cidade, a construção da nossa identidade e tal. Então, foi esse o meu start, né? Aí eu não parei mais, continuei na educação, que é a minha área também, né? E fui migrando aos poucos até abrir em 2011 a Fabulário Filmes. E a gente está com muitos projetos e muitas campanhas assim na área de tráfico de pessoas e trabalho escravo, prevenção de acidentes de trabalho. Também trabalhamos muito com migração e refúgio, né, nesse sentido, e também projetos voltados para a educação. Muito legal. Não é pouca coisa, né? Não, não é. Di, e você? Como é que você se aproxima do cinema? Eu comecei com 18 anos a estudar teatro, então comecei ali nesse corpo, né, do ator, de querer entender um pouquinho mais. Venho de uma família muito ligada à música, todos os meus irmãos têm uma relação forte com instrumentos, com música, tinham banda quando eram jovens, eles são muito mais velhos que eu. E ali com 18 anos me deu uma vontade de estar mais na arte, né? Ali eu
estudei 3 anos teatro em cursos livres. E chegou a época de fazer faculdade, né? Aquele lance de vestibular, o que você vai fazer da vida. E até então eu queria ser ator. Daí, eu gostei muito de games também, na minha infância. Fui muito ligado a esse universo de games. E daí eu fiquei entre criar games, então eu ia fazer ciência da computação, e fazer cinema fora de Curitiba, porque até então não tinha faculdade de cinema aqui em Curitiba. Nesse meio tempo, abri o curso de cinema aqui em Curitiba. Nesse meio tempo também existia a Academia Internacional de Cinema aqui em Curitiba, fiz um curso de atuação para a câmera, e ali que eu senti, realmente eu quero estar atrás das câmeras, não quero estar à frente das câmeras e vou aí buscar entender um pouquinho mais esse universo. Conheci, acho que era 2005, o Projeto Olho Vivo, que a Ju citou. Tinha boas referências do Projeto Olho Vivo e fui fazer um curso de roteiro, curso curto, assim, né? E, me encantei mais ainda. É isso que eu quero, cinema, deixo games pra lá, vamos aí. E aí foi. E aí eu tentei vestibular, não passei. Vou falar pra vocês, tentei a segunda vez, não passei. Mas, quando você encontra aquilo que você quer fazer, não tem nada que te pare, né? A terceira vez fui lá, passei e entrei na faculdade de cinema. E, assim, é uma história à parte que a gente pode continuar daí, como que foi essa experiência e ali que começou o que eu sou hoje, né? E em que momento que o teu trabalho como cineasta, como produtor audiovisual, toca os direitos humanos? Logo que eu me formo, né? Então, tava muito ali de eu fazer audiovisual, entender a linguagem do cinema, o que dentro... Beleza, vou fazer cinema, mas dentro do cinema, o que eu vou fazer, né? Porque são inúmeras possibilidades, né? E isso é uma questão. E agora, qual tema trabalhar, né? Fazer cinema para quê? Eu senti dentro de mim que eu gostaria de trabalhar com isso, com o cinema, de forma que pudesse trazer temas na sociedade que façam com que as pessoas reflitam, com que as pessoas possam se ver, possam se projetar e também ali trabalhar junto com pessoas que possam ter suas vozes ouvidas a partir de um filme, né? E Danilo, você também é formado em cinema. Como é que começa a tua história com o cinema? Como é que você faz essa escolha? Eu venho de uma família onde a gente não tem uma tradição, assim, de estudo, né? De você, enquanto avança na vida, se manter no campo do estudo, né? O pensamento, a lógica nossa ali, do lugar onde eu nasci, do jeito que eu fui criado, é esse lance de você ter uma formação técnica e já ingressar no mercado de trabalho, né? Mas eu sempre tive na cabeça que se algum dia eu fosse fazer uma faculdade, eu precisava encontrar algo que eu gostasse muito. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, pô, mas e se eu for fazer uma faculdade de cinema, né? Então eu soube que aqui em Curitiba tinha aberto uma faculdade de cinema em 2005, inclusive, só que não tinha sido muito divulgado, né? A gente não ficou sabendo, eu fiquei sabendo disso anos depois, assim. Então, conversando com um amigo meu ali de Campo Grande também, que tinha essa vontade de fazer cinema e tal, e que tinha vindo aqui para Curitiba e que tinha entrado nesse curso, que é o mesmo que o Di fez, né? Meu veterano da faculdade, inclusive um dos meus primeiros professores, eu não sei se ele se lembra, ele me deu aula de edição. Então eu vim para Curitiba, aconselhado por esse meu amigo, falou, não, vai, a escola é boa, cara, a cidade é tranquila, é um lugar bacana de se viver. Então eu vim, juntei minhas coisas lá, juntei meu dinheirinho e vim. E ali eu realmente entendi que eu estava no lugar certo mesmo. Então, foi aí que começou toda a minha trajetória. Desde então, estou lá, nessa mesma universidade, não saí ainda, estou fazendo mestrado lá agora. Pretendo continuar estudando lá, se tudo der certo, porque é um lugar que eu gosto muito de estar, com professores que eu admiro muito. E estamos aí na caminhada. Muito legal, Danilo. O Multiversos vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora!
O Multiverso está de volta e o assunto hoje é produção audiovisual e direitos humanos. E eu já volto perguntando para a Juliana, todo mundo falou um pouquinho, né, sobre o projeto Olho Vivo, mas Juliana, conta um pouco mais para a gente, né, que projeto foi esse, como é que ele aconteceu? Bom, o projeto Olho Vivo, eu acho que é um exemplo assim bacana de como também as políticas públicas podem funcionar, né, em prol de toda a sociedade. Muita gente passou por lá, né? Ele começou em 2003, né? Ele fazia parte de um edital da Fundação Cultural de Curitiba que se chamava Residências do Rebouças. Então, era um edital que pretendia fomentar assim, vários espaços de artes, artísticos, né? Ali no Rebouças. Mas depois do primeiro ano, que foi ali 2003, né? Que começou, os alunos dali, junto com o Luciano Coelho e o Marcelo Munhoz, a gente decidiu formar ali um grupo que era de produção e pesquisa audiovisual. E aí, nesse núcleo de produção, a gente também começava a pensar em projetos, o que interessava dizer. Então, eu lembro que na minha turma a gente fez um filme sobre a Vila das Torres. E aí a gente foi lá, conversou com o clube de mães que existia lá, retratou alguns personagens da Vila das Torres. Então, sempre nessa perspectiva assim, de dar voz e de trazer à luz temas que eram muito importantes para a gente assim, discutir. A maioria das pessoas que queria fazer alguma coisa na área do audiovisual e não tinha ainda a universidade, né, a faculdade de cinema, passaram pelo Olho Vivo. Então, esse foi o meu caminho e também foi aonde eu comecei a aprender a fazer cinema e identificar os temas que eu queria também tratar e trabalhar e tal, né? Muito legal, Gil. Diatrópico tem essa característica, né, como você mesmo falou, de trabalhar com temas de impacto social que gerem uma reflexão, né? Inclusive, vocês fazem muitas coberturas de momentos históricos enquanto eles ainda estão acontecendo, né? Queria que você falasse um pouco dessa experiência das produções da Trópico. A gente vai completar 12 anos agora, dia 2 de agosto. Ter uma produtora no Brasil, né, estar à frente de uma produtora no Brasil envolve muita persistência mesmo. E muitas vezes o tempo que leva você produzir um filme, desde a elaboração do projeto até o seu lançamento, é muito fácil passar de 1, 2 anos, 3 anos. E na época a gente estava muito estudando, né, o que estava acontecendo na internet, nas redes sociais. Ali em 2006, YouTube, conteúdos, a gente pensou, poxa, e vamos pensar em praticar o cinema, praticar o audiovisual. Muitas vezes que a gente fica que, pô, até o projeto ser filmado, ser produzido, a gente tem que estar fazendo alguma coisa também, né? E foi lá em 2006 que a gente começou o nosso primeiro projeto de trabalhar com audiovisual e redes sociais, que foi uma websérie chamada Manifesto, Política de Pessoas para Pessoas, a partir do que estava acontecendo no Brasil à época, referente às manifestações, né, que começaram a surgir, relacionado a favor e contra o impeachment e tudo mais, e a gente começou a se colocar nas ruas ali para buscar entender o que estava acontecendo e também experimentar linguagens audiovisuais. A partir de então, a gente sempre esteve presente em movimentos, né, também. E é um desafio saber como lidar com isso, né? Como contar essas histórias. Muito legal. Danilo, teu último filme, Trilha Sonora de um Bairro, também conta, né? Falando em contar histórias, né? Conta a história de um grupo de rap que tem uma importância grande aqui na cidade, principalmente na cidade industrial de Curitiba. Conta pra gente um pouquinho desse projeto. É um projeto muito especial, assim. Enfim, eu, assim que cheguei na faculdade, conheci ali o Jandir, se tornou um grande parceiro, um grande amigo. E através de Jandir conheci o Regis, que na época tinha um coletivo, né, que ele chamava de Coletivo do Bem. E Regis e Jandir, junto com Laís Melo, que eu também conheci nesse período, já faziam algumas ações, né, eram pessoas ligadas à educomunicação e tal. Eles já faziam algumas ações nas periferias, né? Eu lembro que eles tinham uma ação lá em Mandirituba, numa chácara que tem lá para pessoas em vulnerabilidade e tal. E, enfim, com esse pessoal eu cheguei no SIC.
E aí conheci a galera ali, né? Enfim, fui fazendo vários contatos ali, conheci o Mano Capu também nesse período. O pessoal do JC, né? Eu vim conhecer depois através do Betinho, que faz parte do grupo de rap e que é o diretor também do filme, né? A gente faz a direção conjunta desse projeto. E a trilha sonora de Um Bairro nasceu da vontade do Betinho fazer um documentário sobre esse grupo de rap da qual ele fazia parte, que já era tradicional na cidade e que tinha uma música específica chamada SIC, uma música que foi composta pelo EDR, um rapper que na época fazia parte do JC, e é uma música que acabou se tornando um hino daquela região ali, não só de uma vila específica, mas de todos os conjuntos habitacionais ali que agregam, que fazem parte da cidade industrial de Curitiba. E ali na SIC, essa música ela acabou sendo, vamos dizer assim, uma ponte de união entre os muitos conflitos que existiam ali. Costumava-se dizer que na época, né, uma vila, integrantes de um grupo de rap de uma vila não se davam bem com integrantes do grupo de rap de outra vila, que existiam brigas e, enfim, né, violência. E essa música ela foi uma música assim que uniu essa galera em cima dessa bandeira que é o hip hop. É a SIC, cidade industrial, a cidade, o medo do mal, muita agonia, caos no gueto e na periferia você é só mais um suspeito. Lei dos verdadeiros marginais, engravatados, patrões de nossos pais. Vem pra conferir, cidade industrial, o pobre mora aqui. Eu acho que essa música ela tem o poder de ser voz, assim, em lugares até que transcendem o próprio país, assim, sabe? Se a gente olhar para as periferias, tanto aqui dos países latino-americanos, que são tão parecidas, né? Mas não só, se a gente olhar também as periferias de países europeus e africanos, eu acho que essa música ela diz muito a respeito desses lugares também. Muito legal, Danilo. Mas pergunto para vocês, o que vocês percebem que hoje é um dos maiores desafios de produzir cinema, de fazer produções audiovisuais no Brasil hoje de forma independente, principalmente quando a gente está falando sobre temáticas ligadas aos direitos humanos. Bom, eu acho que os desafios são muitos, assim, né? A gente está sempre lutando aí com um sistema que acaba que nunca a gente tem um descanso, né? Não sei, eu percebo assim. A questão aí do fomento, eu acho que a cadeia do cinema ela é muito longa, né? Então a gente tem o desenvolvimento de um projeto, a gente tem a realização do projeto, a produção, a gente tem a distribuição do projeto. Isso envolve muita gente, assim. Nem sempre a produtora tem o controle de tudo isso e também não tem a capacidade de trabalhar em todas essas frentes. Então isso é um desafio enorme que a gente está sempre tentando achar parceiros para isso, né? Então eu sinto que as dificuldades a dificuldade não está só em conseguir o dinheiro, porque cinema também é muito caro. A questão dos direitos humanos acaba que você está sempre num nicho, né? Não é a todo mundo que interessa, e como você fazer com que essa produção chegue e sensibilize as pessoas, né? Na questão dos direitos humanos, eu acho que essa é a dificuldade, assim, fazer os projetos chegarem, atenderem, e falarem assim com as pessoas, sensibilizar de fato as pessoas para que algo mude. Sensibilizar e chamar para ação ainda por cima, né? E para finalizar, em uma frase, o que é o cinema para vocês? Uma frase? Cinema para mim é transformação. Transformação. Acho que as pessoas podem se transformar para melhor através de um filme. Falar de cinema talvez seja um pouco restrito, né? Do audiovisual como um todo. Seja um filme para o YouTube, seja um filme para a TV, seja um filme para a rede social, seja um filme para cinema. Acho que o filme tem o poder de transformar a vida das pessoas. Bom, para mim, eu acho que cinema é a linguagem que eu escolhi para me expressar, né? Entendo o cinema como sobrevivência também. Eu acho que ele é uma ferramenta de sobrevivência, de luta também, de resistência, né? E é isso que eu estou praticando com ele. Cinema é onde eu me encontrei para poder
falar sobre questões que saem assim da minha essência, e a minha essência é almejar por um mundo melhor, almejar por uma sociedade mais justa, e que eu possa colocar em prática, sempre que eu puder, o audiovisual de impacto, que é uma forma de fazer cinema para transformar, para fazer alguma mudança, e que o mundo, a partir disso, mude, seja um pouquinho melhor. E é claro que a gente estendeu a conversa para além do estúdio. Dá uma olhada. Salve, salve, Mano Capu na voz. Eu sou cineasta, sou rapper. Também aí tô construindo uma história no cinema, no rap nacional e no cinema nacional negro brasileiro. A minha história no cinema começou lá em 2016 e 2019 foi quando o sonho se tornou realidade, através do curta-metragem Benção. Foi quando ele começou a ser projetado, pensado, visualizado, e aí eu fiquei cada vez com mais vontade de fazer cinema depois dessa minha primeira experiência em dirigir um projeto, em roteirizar um projeto, idealizar todas as imagens, buscar esse lugar de conhecimento da escrita, de como você transformar uma palavra literária em uma palavra que é imagem. Ô, acorda aí. Desculpa atrapalhar teu descanso, mas hoje é dia de visita e a correria começa mais cedo no barraco. Dormir na praia é isso, ladrão. É o primeiro a se levantar e o último a se deitar. Eu pensava na minha vida sobre rapper, que fazendo rap a gente projeta imagem na cabeça das pessoas, Uma música do Racionais, Diário de um Detento, projeta imagens. Uma música do Facção Central projeta imagens. Uma música do JC, aqui do SIC, projeta imagens na cabeça das pessoas. E aí quando a gente faz um filme disso, a gente vai lá e traz uma visão nossa, muito do diretor, Cada filme é de um diretor, então é uma parada muito doida. Mas eu fico muito feliz com essa parada, você vê, olha só. Quando a gente vê as pessoas felizes com o que elas estão assistindo, se sentirem representadas. Então o cinema para mim é algo que ele vem transformando a minha vida sempre assim, saca? O meu ponto de partida é fazer um cinema que fale sobre a massa carcerária brasileira a partir de um olhar de uma pessoa preta. As cadeias brasileiras sempre foram cinematografadas, ou na sua grande maioria foram cinematografadas por olhares de homens brancos que não estiveram presos, nunca estiveram da bocuda para dentro, como a gente fala. E como eu tive essa experiência na minha existência, eu encontrei também um espaço para mim poder falar disso em uma arte tão elitizada que é o cinema. Minha vontade vem para contar essas histórias do cárcere em primeiro lugar. Aí depois eu comecei a pensar que a gente não é só, eu não sou só a minha dor. E aí vem outras narrativas que eu estou fazendo para o cinema, Para mim, assim, a grande potência nesse cinema que está sendo criado agora, nessas novas narrativas, acho que a potência está nos olhares dissidentes, sabe? Esses olhares que foram os olhares marginalizados pela indústria do cinema, num passado não muito longínquo, Então acredito que essas narrativas agora precisam ir para frente, e para trás das câmeras, inclusive a gente tem que estar e fazer essa parada acontecer do nosso jeito, com o nosso olhar, com a nossa sensibilidade. Diego, o Vitor tá pelo certo. Bora pagar essa caminhada. Ué, malandro, vai começar a oprimir a gente agora. Ladrão, na cadeia, a visita é sagrada. Pô, o Benção, para mim, assim, é um projeto que me enriquece quanto artista, apesar de vir de um lugar de muita dor, de uma prisão injusta no sistema prisional brasileiro. Mas também quando eu pego essa dor e transformo ela em arte, ela me ensina, me potencializa, sabe? Real, bota fé, hein? Oh, que sonzeira! Vocês acabaram de ouvir Não Quero Dinheiro de Tim Maia na voz de Wes Ventura. Liga aí, hein? Na melhor de Curitiba, Rádio Neurose FM, e pede um som pra aquela pessoa amada. A gente já volta com mais músicas e muitos prêmios pra vocês. Di, Juliana, Danilo, muito obrigada pela presença de vocês, por essa conversa tão inspiradora.
E você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia também e até o próximo Multiversos. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar, mas eis que chega a hora